Dr. Enio foi, até hoje, o presidente mais jovem a assumir o comando da Sociedade Brasileira de Cardiologia e o único que, por 2 vezes, dirigiu a nossa sociedade. Além de suas atividades como presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o Enio foi um excelente médico. Enio teve uma carreira brilhante e, por último, ele construiu a grande obra da sua vida, o Hospital Procap, um hospital universitário, um dos maiores hospitais cardiológicos públicos do Brasil. Humanista, como todos vocês conhecem, pela sua maneira de ser, sua maneira simples, e essa foi uma das grandes características como médico. Uma obra gigantesca, ele é responsável, sem dúvida nenhuma, de ter mudado a história natural da cardiologia aqui do estado de Pernambuco. Enio era uma pessoa boa, uma unanimidade na nossa família, e Enio era uma pessoa que foi feita para ajudar, quer dizer, ele tinha prazer em ajudar as pessoas sem perguntar quem eram, de onde vinham, se tinha posse, se não tinha. Dr. Enio Cantarelli é uma pessoa que faz parte da minha vida quase toda, desde adolescente. Dr. Enio sempre foi um exemplo na nossa casa e para a minha vida, pessoalmente, profissional, de uma pessoa, um colaborador extremado da Sociedade Brasileira de Cardiologia, um indivíduo muito dinâmico, muito empreendedor e, como já destacado aqui, pessoalmente, uma pessoa muito especial, que sempre trazia, primeiro, um bom humor, uma sensação de bem-estar ao lado dele. E, segundo, um cuidado muito grande com as pessoas que o cercavam. Conheci Enio em 1976 e nos últimos 20 anos trabalhamos juntos e com muita proximidade e fui capaz de ouvir muitas histórias dele e algumas coisas que ele tinha uma memória memorável. E para a gente traduzir Enio na linguagem bem nordestina, que todos nós conhecemos, a gente poderia dizer que ele foi, na verdade, um sertanejo da gema, né? Um homem que realmente soube exercer, né, aquele destino que a vida lhe proporcionou. Porque, na verdade, ele queria ser parente de todos, ele queria ser parente do mundo, né, com um grande coração que ele tinha. Foi um homem feliz, porque nasceu de um núcleo familiar bonito, puro, limpo, né? E criou seu núcleo familiar também muito bem, né? Eu vi isso nos últimos anos. E a característica dele era de médico, humanista, professor, amigo do aluno e preocupado com o ensino, e também um grande empreendedor, um espírito muito inquieto, de grande facilidade de contato e de relações humanas. Sempre com um espírito público muito atilado, preocupado sempre em ajudar os outros. Foi um homem que realmente fez a diferença numa vida associativa durante muitos anos. Então, era uma pessoa diferenciada, porque ele se preocupava muito em ajudar as pessoas mais humildes. Isso era uma característica do Enio Cantarelli e sempre foi um líder. Então, realmente, um cardiologista que merece todas as homenagens que estão sendo feitas hoje. O Enio é um sujeito realmente fantástico, visionário, rico de ideias, fiel aos seus princípios, como bom sertanejo e pernambucano. Enio é entusiasta da vida, entusiasta da família, entusiasta dos amigos, entusiasta da cardiologia. Eu queria também ressaltar a condição do Enio, lembrando a frase do Euclides da Cunha: todo sertanejo é, antes de tudo, um forte. Sua trajetória foi marcada pela esperança, afeto, coragem, força de trabalho, inteligência, e seu exemplo de homem, médico, professor universitário e com ligação familiar muito marcante. Mas a sua grande obra física, como já foi citado, foi o Procap. Enio sonhou, idealizou, projetou, construiu
e dirigiu nos primeiros e mais difíceis anos de vida do Procap. Sempre gentil, humano, cordial, obstinado, difícil de dizer um não e sempre visando o melhor para aqueles que o procuravam. Mesmo aqueles que eventualmente não o apoiaram em algum momento, recebiam sempre atenção e carinho. Ele estava acima dessas coisas. Às vezes eu que ficava chateado, ficava com raiva das pessoas que traíam ele. Mas ele seguia atendendo da mesma forma. E quando eu perguntava a ele, mas Enio, esse cara te traiu, ele dava um risinho e seguia a vida. No seu discurso de inauguração do Procap, ele disse: sonhar é preciso, viabilizá-los é fundamental. Eternizá-los pode parecer utópico, mas é a consequência quando atingido o desejo de todos. Desde ontem, observando as mensagens pelas mídias sociais, nós vimos que Enio era querido por todos. Várias gerações, e concretizou o seu desejo de eternizar seu sonho, pois o Procap se tornou o sonho de todos nós. Só espero e desejo meu querido amigo, que nós consigamos, como você conseguiu, transmitir esse amor para as futuras gerações e que elas continuem eternizando o seu sonho. O meu relacionamento mais íntimo com o Cantarelli foi quando ele foi no meu consultório e passou a tarde inteira tentando me convencer a ser vice da chapa dele. E eu acabei concordando, porque eu senti muita honestidade, muita determinação no Cantarelli. Era a época da sua segunda eleição. Após esse primeiro contato, eu tive um contato muito íntimo. Tocamos a Sociedade de Cardiologia a 4 mãos e eu aprendi a respeitar bastante essa nossa amizade. E, na realidade, me faltam adjetivos para qualificar a excelente pessoa que o Cantarelli era. Eu observei nesses depoimentos que me antecederam, todos sentiam o Enio Cantarelli íntimo. E eu também me sentia muito íntimo do Cantarelli. Isso é uma qualidade das grandes pessoas, as pessoas que penetram fundo no nosso coração. Eu vou ser cirúrgico, eu realmente fico emocionado porque eu participei muito. Quantas vezes o Cantarelli tinha alguma coisa para resolver, ele desabafava comigo e eu trocava ideias com ele. Na concepção do Procap, que é a sua obra-prima, por muitas vezes eu achei que ele estava numa luta inglória e não acreditava que fosse dar certo. E numa das conversas ele me falou: tá certo, você está falando de uma série de dificuldades, mas na pior das hipóteses empata. Se eu não conseguir nada, eu não posso me arrepender de que eu não tentei. O Cantarelli era uma pessoa excepcional. Você foi forte na sua capacidade de realização. Você foi forte no enfrentamento diário como professor e, mais ainda, como orientador. Você foi forte como gestor, convivendo com a pleiade de pessoas e sabendo valorizar as pessoas e tirando delas o melhor. Você foi forte como um lutador incansável pela cardiologia brasileira e, em particular, pela cardiologia pernambucana. Ele foi forte de espírito, sempre mais preocupado com o fazer do que aparecer. Era incrível a articulação que ele tinha, mas a articulação do bem, no qual ele buscava soluções, caminhos, alternativas para atender melhor os pacientes que lá procuravam. Naquela época, o Hospital do Servidor do Estado era um ícone da cardiologia brasileira, não é verdade? Eu pude acompanhar ao longo do tempo tudo aquilo que o Enio construiu. E o Procap fazia parte desse sonho. Hoje, o Procap é o Enio Cantarelli, né? Se eu pudesse definir Enio em 2 palavras, eu assim diria: doação e visão. Ele era um visionário.
Eu só quero deixar aqui o registro que eu tive o privilégio de trabalhar na SBC com o Dr. Enio Cantarelli. Esse sentimento de amorosidade que ele plantou em todos os seus discípulos, essa forma carinhosa no lidar, né? Talvez algumas palavras para caracterizar esse espírito que foi o espírito do professor: perseverança, resiliência, humanidade, caridade e amorosidade. Talvez com essas palavras eu pudesse representar um pouco mais do que foi a figura do professor. E Dr. Enio toca todos nós. Ele conseguiu que todos os funcionários se sentissem um pouco dono daquele serviço. Todos tinham orgulho demais de fazer parte do Procap. Então, todos nós que estamos lá hoje sentimos a presença dele. Uma pessoa, pergunto, se conseguiu dizer um não para Dr. Enio. Chamava a atenção essa liderança que ele tinha. Eu aqui no Ceará, longe, mas parece que ele acompanhava. Peguei o telefone, isso fazia tempo que eu não ouvia. Eu não me lembro se eu tinha falado com ele há pouco tempo por telefone. Quando eu liguei, que ele atendeu, eu disse: sabe quem está falando? Ele disse: esta voz eu nunca esqueço, é o pernambucano do Ceará. Então você veja que ele não esquecia você. Ele não se negar nada a Dr. Enio. Ninguém consegue negar, porque tinha uma coisa que estava, uma energia. Ele nunca pediu para ele. Ele pedia sempre por uma causa maior. Ele conseguia todo aquele assistencialismo de algum político, alguém que pedia alguma coisa, ele transformava imediatamente aquele número numa pessoa. Ele cobrava da gente e dizia: Flávio, você sabe o que essa pessoa representa? Quantas pessoas ele sustenta? Não trataram ainda esse paciente. Na manhã do dia em que ele se foi, ele passou em casa, em isolamento, tentando internar 3 pacientes. E separou 5 livros para ler durante a semana, porque ele lia um livro por dia. Então, uma dimensão única. E, indiscutivelmente, a história dele como mestre, como orientador, por mais de 6 vezes ele foi o paraninfo da Faculdade de Medicina. Fato raro, muito raro para todos nós que exercemos atividades acadêmicas. É indiscutível o que o Enio fez como mestre. Segundo lugar, o Enio médico. Este médico do povo, este médico de bondade, este médico que soube indiscutivelmente exercer a sua profissão, muito preocupado, e principalmente na sua obra do Procap, de levar o que há de mais moderno, de levar o que há de mais extraordinário para uma comunidade pobre. Isso ele fez realmente de uma maneira fantástica. Tivemos a oportunidade, inclusive, de seguir caminhos distintos como adversários políticos, em contendas políticas próprias da SBC. Quero dizer que jamais nos consideramos, além de adversários, como inimigos. Muito ao contrário. Sempre tivemos uma atitude extremamente cordial um para com o outro, e isto eu esperaria que tivesse servido de exemplo para outros contendores nos pleitos subsequentes de SBC, porque aí o Norte e o Nordeste deu um exemplo, principalmente pela lhaneza de trato e a cortesia do que caracterizava o Enio Cantarelli. Tive a oportunidade de vê-lo atuar em diferentes circunstâncias. E em minha mente o que fica registrado é a intensidade, o vigor, o interesse, o denodo que ele apresentava diante da expectativa de coisas que ele se determinava a fazer. Eu vi isso muito de perto durante as suas 2 gestões como presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Mas em mim mesmo, pessoalmente, o que ficou muito registrado foi o fato de que, anos depois, quando eu me dirigia a Recife para participar de uma dessas reuniões científicas, eu me surpreendi com a presença do Enio no aeroporto a me esperar, de maneira não combinada. E antes mesmo que eu pudesse me estabelecer no hotel para onde eu me dirigia, ele me levou pessoalmente para um lugar, um terreno relativamente ermo, onde existiam canteiros, algumas construções que se iniciavam.
Ele me fez acompanhar passo a passo cada um daqueles canteiros, com um detalhamento de informações e uma vivência daquilo que ele projetava para cada uma daquelas salas futuras, com um brilho peculiar nos olhos, daquilo que viria a ser o PROCAP, a grande obra física que ficará como um legado permanente da contribuição do Enio para o seu meio, para a comunidade e para o próximo. O Enio é uma dessas pessoas que vivem e quando nos deixam, como que se encantam e não desaparecem, porque a sua memória fica permanentemente por coisas bem feitas que ele deixou. Este é um indivíduo que viveu para fazer o bem e trazer o bem para a sua comunidade.